determinadas empresas que têm um compromisso socioambiental também têm determinados privilégios em processos licitatórios. Então, se empata e essa é uma empresa que tem um compromisso socioambiental, ela acaba ganhando. Tá certo? Desenvolvimento nacional sustentável. Veja bem. Desenvolvimento nacional sustentável. Isso significa que, se numa licitação, uma empresa brasileira empatar com a empresa norte-americana, e a norte-americana tem um valor mais baixo que a nossa, não necessariamente a norte-americana ganha. Por quê? Porque produtos nacionais até 25% mais caros ganha. Mesmo que o nosso produto nacional seja 25% mais caro que o produto norte-americano, australiano, português, o produto nacional ganha a licitação. Qual é o objetivo? É a mesma lógica da ME e EPP. Favorecer os próximos, para fazer um mercado local se desenvolver. E isso, pessoal, se estende ao Mercosul. Se não era uma empresa brasileira, mas era uma empresa argentina, né? Ou seja, de países que compõem o Mercosul, vale a mesma situação. Ou seja, pode se estender ao Mercosul. Beleza? Deu para entender essa história? Vamos lá. Princípio da igualdade. Ou seja, diz que todos devem ser trabalhados iguais. Mas nós temos, devem ser tratados iguais na licitação. Mas nós temos algumas situações de mitigação desse princípio. Como? Quando há a violação de marcas por a exigência de marcas. Você pode exigir marcas quando, se for para padronizar. Via de regra, não pode exigir marcas. Ainda, em situações de ME e de EPP, micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte. Essas empresas têm favorecimento no processo licitatório para desenvolver o comércio local. E ainda as licitações sustentáveis são aquelas empresas que têm uma preocupação com a sustentabilidade. O princípio do desenvolvimento nacional sustentável diz que, muito embora numa licitação a empresa brasileira tem um valor mais caro que uma empresa do exterior, se a nossa for até 25% mais cara, a nossa ganha a licitação. Observação antes das questões. Vejam bem, a Lei 8666 é uma lei que traz normas gerais, que foi criada pela União. Mas não impede que os estados, o DF e municípios criem normas específicas em leis específicas. Então, o estado de Alagoas tem a sua lei de licitações, o município de Maceió tem a sua lei de licitações. Agora, pode a lei de licitações do município de Maceió violar a lei de licitações 8666? Não, ali tem uma relação de obediência, tá certo? Aqui nós temos normas gerais e as leis municipais e estaduais, elas apenas especificam. Entendeu? Então, vou dar um exemplo. Em regiões ribeirinhas, no momento da contratação de peixes, por exemplo, haja o favorecimento das locais, dos vendedores locais, das associações comunitárias locais. Ou seja, desenvolver as especificidades de cada região. Mas aí, cada região tem a sua especificidade, cada cidade tem a sua especificidade. E ela traz essa especificidade na sua lei municipal ou na sua lei estadual. Tá certo? Pronto. Com isso, eu me sinto mais à vontade para que a gente consiga enfrentar as questões que nós escolhemos para hoje. Vamos lá? Bom, a obrigatoriedade de realização de licitação. Olha, eu ouvi dizer que quem desiste no meio do caminho não se aprova. Ah, entendi. Ela ainda justifica, né? Vamos lá. A obrigatoriedade de realização da licitação é um princípio da administração pública expressamente previsto no artigo 37 da Constituição Federal como forma de preservar a moralidade, a impessoalidade e a isonomia nas contratações públicas. No que diz respeito à licitação pública, é correto afirmar. Vamos lá. A obrigatoriedade de realização de licitações não comporta ressalvas, exceto nos casos em que a concorrência é impossível. Tá falso ou é verdadeiro? Licitação é para ser feita sempre? Licitação é para ser feita sempre ou não? Muito bem. Quais são as duas situações? Dispensa e inexigibilidade. Vamos anotar isso aí? Coloca aí. Exceções. Exceções.
dispensa e inexigibilidade. 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 Dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. São as duas situações. Então, ó, a lei diz que, via de regra, deve licitar. Mas a questão, pessoal, a questão está dizendo assim, ó, não comporta ressalvas, ó, não tem exceção. Tem duas exceções. São as situações de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. Tá certo? Vamos lá, vamos seguir? B. As modalidades de licitação são de livre escolha do gestor público, desde que assegurem a igualdade de condições a todos os candidatos. Está certo? Não, está errado, gente. Quando a gente estudar as modalidades, nós vamos ver que até determinado valor não pode ser mais aquela modalidade, que se tratando de serviço de engenharia e de obra de serviço, vai ter outra modalidade, ou seja, há muitos critérios para serem obedecidos. Não é de livre, como é que ele fala? Livre escolha do gestor público. Não se trata de um ato aqui, ó, de mérito administrativo, da conveniência e oportunidade do gestor, mas sim vinculado, certo? Então vamos lá. Riscamos a A e a B, vamos para C. As empresas estatais não estão obrigadas a realizar licitação para contratações de qualquer espécie, visto que são empresas jurídicas de direito privado. Né? Olha, empresas estatais, de direito privado, e ó, empresa pública está sim submetida à lei de licitações. Vamos lá? Letra D. As autarquias, como é o caso das universidades federais, certíssimo, não precisam realizar licitação. Olha, para a contratação de serviço. Eu estava até me animando, achando que estava certo. Uma vez que integram a administração indireta. Errado. Vejam, tanto a administração direta quanto a indireta se submetem, sim, à lei de licitações. Beleza? Letra E. Cabe à União editar normas gerais de licitação, até aí tudo bem, sendo tais disposições aplicáveis às administrações públicas diretas, autarcas fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Muito bem. Letra E. Pode marcar. E aí, ó, cabe à União normas gerais e cabe a municípios, DF e estados as normas específicas. Muito bem. Segunda questão, bora? No contexto da administração pública e dos princípios que regem sua atuação, o controle exerce um papel fundamental. A Constituição Federal de 1988 traz diferentes formas de controle a ser exercidos por diferentes sujeitos no plano constitucional. Quanto ao controle na administração pública, sua natureza, seu regime jurídico e seus tipos, assinale a alternativa correta. A. O exercício do controle externo. Vamos lá. Antes de ler, deixa eu falar um pouquinho do controle para vocês. Não vou resistir. Ó, nós temos aqui um controle que pode ser interno, ó, interno, e pode ser externo. O controle externo, por isso que não tem apostila mesmo, né? Porque a apostila é o caderno, exatamente. O controle externo pode ser desenvolvido pela Tribunal de Contas, pelo TC, Tribunal de Contas. Ou seja, o Tribunal de Contas fiscaliza. Pessoal, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, por exemplo, ele fiscaliza tanto o Estado de Alagoas como fiscaliza também os municípios. A mesma situação dos Tribunais de Contas dos outros estados. Fiscalizam tanto o Estado quanto os municípios. Não existe Tribunal de Contas municipal aqui, entendeu? Tribunal de Contas, Ministério Público. Por quê? Porque eles são órgãos externos à Prefeitura, às câmaras de vereadores, que fazem a fiscalização. Ou seja, é um controle externo. Mas a população, vocês, também podem fazer o controle, que é o controle externo social.
social. Como também o judicial. Tá certo? Então, ó, o controle externo pode ser representado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, que são órgãos externos da administração que fazem o controle. Também pode ser o poder judicial, que é quando o juiz faz o controle da administração pública. E nós, cidadãos, também podemos fazer esse controle, que é o controle social. Quando através da lei de acesso à informação, rapaz, eu adorei esse quadro grande. A lei, percebe-se, né? Realizado. A lei de acesso à informação, no caso da lei de acesso à informação, por exemplo, é justamente a garantia de que você, população, pode ter controle do que entra, do que sai, das receitas e das despesas, como o administrador recebeu, de onde recebeu e para onde vai, onde gastou. Pois bem, esse é o controle externo. Enquanto que no controle interno, olha o nome, interno, acontece o quê? A própria administração se autocontrolando. Ela desenvolve técnicas internas para fazer o seu controle. Deu para entender? Beleza? Todo mundo entendeu? Pronto. Autofiscaliza, exatamente. Então, por exemplo, aqui na secretaria, aqui na Prefeitura do Maceió, existe inclusive uma secretaria, Secretaria Municipal de Controle Interno. O objetivo da SMCI é justamente desenvolver isso aqui. Fazer um controle dos atos internos, ou seja, analisar se os servidores estão atendendo bem a população, aonde atendeu, onde não atendeu, entendeu? Fazer controles internos, fazer uma autoanálise, beleza? Vamos lá. Letra A. O exercício do controle externo na administração pública destina-se exclusivamente, quando vê essa palavra a gente já levanta o olho, exclusivamente ao combate à corrupção, seja nas formas de crimes ou de ato de improbidade administrativa. Está certo? Não, né? Veja, o controle externo, pessoal, serve também para que você, ó, sociedade, tenha acesso às informações. Não é só para combater a corrupção, não. É para dar publicidade, inclusive, também aos atos. Beleza? Letra B. Os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, manterão sistema de controle interno com a finalidade de apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Perfeito. O que a secretaria, que eu acabei de falar, a Secretaria Municipal de Controle Interno faz? Ela viabiliza informações para que os órgãos de controle externo possam fazer. Ou seja, é um controle que deve auxiliar o outro e não obstruir a função do outro, dificultar a função do outro. Que horas são, hein? Ah, tá longe. Tá. Daqui para 10 horas já. Letra C. A Constituição Federal não prevê... Eita, eu com o relógio aqui. A Constituição Federal não prevê controle externo nos municípios. A Constituição Federal não prevê controle externo nos municípios, visto que não autoriza a criação de novos tribunais de contas municipais. Perdão. Veja bem, o fato de não há novos tribunais de contas municipais não significa que não há controle externo, não é? Errado. Letra D. Os atos administrativos discricionários são imunes ao controle, seja interno, externo ou judicial. Falso, né? Letra E. O controle externo deve sempre limitar-se à legalidade do ato, sem invadir os critérios de legitimidade. O controle externo, ele controla o que ele quiser. Terceira questão. Vamos lá. Caba de peia. Os regimes... É porque eu fiz um aulão, pessoal, recentemente. Quem estava no aulão sabe. Eu trouxe 15 questões, eu não saí da segunda. Fiz 3, vai? 3. Pois é, uma vitória. Então vamos superar o meu recorde. Vamos lá. Os regimes autoritários que possuem a aparência de estados republicanos são republicanos mais no nome do que de fato, já que o termo republicano esteve sempre ligado à origem e legitimação populares do poder de quem substitui o rei, que legitimava o seu na tradição. Pois bem, dadas afirmativas com base nos princípios que regem a administração pública, questão sobre princípios, vamos lá. Assertiva 1. O modelo de Estado republicano
implica eleição direta para todos os cargos de natureza política na forma da lei. Isso está certo? Pessoal, no Brasil, nós só temos eleições diretas? Não, falso. Assertiva 2. O modelo de Estado republicano brasileiro é incompatível com a existência de cargos vitalícios em qualquer dos poderes da República. Isso está certo ou verdadeiro? Certo, verdadeiro ou falso? Eu não bebi. Qual é? E aí? Errado. Veja, a magistratura, pessoal, é um cargo vitalício. Vitalício. Vamos lá. 3. O princípio da impessoalidade tem previsão expressa no texto constitucional. O princípio da impessoalidade tem previsão expressa no texto constitucional. Está diretamente ligado ao princípio republicano, à medida que separa o Estado da pessoa do governante. Exatamente. É aquela história que eu disse, ó, vamos separar o Estado do governante. As pessoas que o governante conhece, os favorecimentos da vida particular do governante não interferem. Pessoal, o que é que um prefeito, por exemplo, não pode colocar a foto dele numa ambulância? Porque violaria o princípio da impessoalidade. Se a ambulância fosse paga com o dinheiro dele, do bolso dele, ele podia. Mas se a ambulância foi paga com recurso público, ele não pode. Tá certo? Vamos lá. 4. O modelo de Estado, estruturado na Constituição de 1988, não é verdadeiramente republicano, de fato, uma vez que concentra demasiadamente competências na mão da União em detrimento das demais entes federados. Errado, né? Tanto é que nós temos um sistema de federação. Não existe hierarquia entre União, Estados e municípios. Então, qual a letra? Só 3. B de bola. Vamos lá. 4ª questão. Lei de licitações. Ó. Segundo a Lei 8666 de 93, a celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública depende de prévia, vamos lá, A. Autorização do correspondente projeto de lei autorizativo. Autoexecutoriedade. Se alguém quer firmar, precisa pedir permissão? Precisa de um projeto de lei autorizando? Não precisa pedir permissão ao legislativo para fazer, não. B. Vamos para C. C. Discussão e aprovação por maioria simples no Conselho Gestor de Política Pública da área. Precisa de autorização? Não. D. Publicação de um edital, uma vez em diário oficial e por 3 vezes em jornal local de grande circulação. E letra E. Autorização do chefe do Poder Executivo e abertura do crédito suplementar correspondente. Nada a ver. Agora vamos ler, por acaso, essa letra B aí. Eu acho também. Ó. B. Aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada. Vejam bem. Ó, todo convênio, pessoal, ele vem assim, ó. Só vai ter espaço aqui. Convênio. Tá vendo que o quadro já está pequeno? Num convênio, você vai ter, vamos lá, um convênio, na grande maioria das vezes, ele é dividido em 12 fases. Por quê? Porque nós temos 12 meses. E aí, ó, no mês de janeiro, vai entrar tanto de dinheiro. E aí, entrou tanto de dinheiro. Vai gastar tanto desse dinheiro que entrou para concluir X. No mês de fevereiro, vai entrar tanto, vai gastar tanto para fazer Y. E assim sucessivamente. Isso aqui é um cronograma de execução que nada mais é do que um plano de trabalho proposto pela organização interessada, especificando as fases disso que vai ser executado mensalmente. Tá certo? Vamos seguir. Rapaz, bati meu recorde, ó. 5ª questão. Orgulhoso. 6ª questão. O poder de polícia se baseia numa relação entre o direito administrativo e o direito penal. Muito bem. Vamos para C.
De supremacia especial da administração sobre os administrados. Falso, não é especial. D. De cunho obrigacional de direito privado entre o poder público e o administrado. Obrigacional, pessoal, é privado, é direito privado. De cunho obrigacional, essa palavrinha, obrigacional, é de direito privado. A gente tem que falar de poderes administrativos, é de poder público. Público. Está errado. Letra E. Jurídica. Específico previamente existente entre a administração e o administrado. Tem nada de judicial. Isso aí é ainda administrativo. E a letra B. De supremacia geral da administração sobre os administrados. Exatamente isso. Sétima questão. O regime administrativo previsto na legislação brasileira para regular os atos praticados pela administração pública inclui a presunção de legitimidade como um dos seus princípios jurídicos. Acerca da definição e do alcance desse princípio, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Presunção de legitimidade. Vamos lá, lembrar. A presunção de legitimidade é um dos atributos concernentes ao ato administrativo. Quando nós falamos de presunção, nós não estamos falando de certeza. Por quê? Porque é uma presunção. É algo que pode ser posto à prova de um posterior controle judicial. Beleza? Vamos para a questão. Vamos lá. A presunção de legitimidade proíbe a revogação de atos administrativos, salvo por motivo de conveniência e oportunidade a critério da própria administração pública. Falso demais, né? Tudo errado. Letra B. A presunção de legitimidade implica que os atos da administração pública somente podem ser praticados quando expressamente autorizados por lei, sob pena de nulidade. Falso, pessoal. Isso não é presunção de legitimidade não, viu? Isso é tipicidade. Vocês querem uma definição de tipicidade? É essa. Ó, os atos da administração pública somente podem ser praticados quando expressamente autorizados por lei. O que é tipicidade? Previsão legal, previsto em lei. Olha que essa questão ela foi bastante malandra. Ela pegou outro atributo do ato, outro conceito e colocou aí, para tentar confundir você com a presunção de legitimidade. Falso. Letra C. A presunção de legitimidade indica que os atos administrativos são imunes ao controle judicial, salvo na existência de previsão legal autorizativa em sentido contrário. Está certo? Falso. A presunção de legitimidade exime a administração de comprovar antecipadamente a validade dos seus atos, que, no entanto, são passíveis de controle administrativo e judicial posterior. Perfeito. E letra E. A presunção de legitimidade impõe que somente a administração pública pode rever seus próprios atos. Ó, lógico que não, né? Oitava questão. A Lei 8666 de 93, também conhecida como Lei das Licitações, estabelece as normas gerais para a efetivação de compras públicas no país. A realização de tais atos deve obedecer aos princípios que regem a administração pública e estão elencados na Constituição Federal Brasileira. Ao promover a ampla divulgação da abertura de um edital, para aquisição de material permanente, que princípio o órgão público está seguindo? Muito bem, muito bem. Nona questão. Os contratos públicos podem ser modificados em algumas situações específicas, sendo acrescido ou suprimido um ou mais itens constantes no documento. Qual o instrumento utilizado para formalizar tais alterações? A. Alienação. B. Seguro-garantia. C. Empreitada integral. D. Rescisão contratual. E. Termo de aditamento. Termo de aditamento. Ó, aditamento vem de aditivo. Então, toda vez que você quer acrescer ou suprimir um contrato, você se utiliza de um aditivo. E aí, o nome do termo é termo de aditamento. Tá certo? Diga aí.
Tô orgulhoso de mim, rapaz. 10ª questão. Aplicação de penalidade de advertência ao servidor refere-se ao exercício de quais poderes administrativos? Eu gostei demais, rapaz. Muito bem. Assinale a alternativa que apresenta as diferenças entre serviço público e poder de polícia. Vamos lá. Serviço público e poder de polícia. Letra A. O primeiro é prestado sob o regime de direito público, enquanto o segundo sob regime de direito privado. Está errado. Eles tentam muito dizer isso, pessoal. Que porque o poder de polícia condiciona e restringe o exercício de atividade privada, ele diz que é um poder público, aliás, um poder privado, mas não é. Ele é um poder público, poder administrativo. Se ele é poder administrativo, ele é um poder público, não é privado não. O que é privado é a atividade que ele restringe. Ele vai lá no mercado, ele vai no restaurante e faz essa restrição. Tá certo? Vamos lá, letra B. O primeiro é a atividade típica da administração pública, ao passo que o segundo configura-se como atividade atípica. Nada a ver. Letra C. O primeiro é executado apenas pela administração direta, ou seja, o serviço público só a administração direta, enquanto que o segundo não pode ser executado pelas entidades autárquicas. Tudo errado. Ele tenta colocar um monte de coisa aí que é para induzir você a erro. D. O primeiro é indelegável aos particulares, ao passo... O primeiro é indelegável aos particulares, ou seja, o serviço público ainda... Ou seja, já está falso, porque existe os servidores particulares por colaboração. Ao passo que o segundo pode ser delegado ao particular por meio de contrato administrativo procedido de licitação. Falso. Letra E. O primeiro é um oferecimento de comodidade material diretamente ao administrado, enquanto que o segundo é uma limitação administrativa ao uso da liberdade e da propriedade. Perfeitamente, né? Perfeito. Letra E.